No meio dos milhares de anos que se seguiram na história galáctica, o que não faltaram foram naves espaciais e suas evoluções. Originando diversas frotas, em um momento, essas naves foram divididas e criadas para cada uma desempenhar um papel diferente. Absolutamente tudo envolveu essas evoluções, como as armas, espaço, conforto, defesa e velocidade. Em cada era, os mais diversos tipos de naves foram atualizados e crescidos em tamanho, como as fragatas, cruzadores, dreadnoughts, destroyers e super destroyers. Fazendo parte das mais diversas frotas através da galáxia, hoje vamos conhecer as 5 maiores naves já registradas na galáxia de Star Wars. Dreadnought Estelar Mega Classe, também conhecido como Destroyer Estelar Mega Classe, foi a nau capitânia do Supremo Líder Snoke, nomeada como Supremacy, durante o conflito entre a Primeira Ordem e a Resistência. Atuou como a nave capital de fato da Primeira Ordem, em um tipo de base de comando móvel. Seu tamanho influenciou seu alcance. A nave foi capaz de abrigar um rastreador avançado capaz de transcender o espaço-tempo e rastrear naves após saltarem para o hiperespaço. Contando com quase 13 km de comprimento e mais de 60 km de largura, a nave era capaz de comportar 6 destroyers ressurgentes em hangares específicos e mais 2 em hangares internos. 32 motores Sublitz, considerados sucessores aos motores da segunda Estrela da Morte, juntamente com seu hiperpropulsor poderoso. Capaz de comportar 2.225.000 tripulantes, Stormtroopers e oficiais, turbolasers pesados, baterias de mísseis e canhões de íons pesados. Em seu interior, uma linha de produção, estaleiros, campos de treinamento e laboratório, comportando um dos principais laboratórios de pesquisas e fábricas da Primeira Ordem. Diante do que acreditava ser o fim definitivo da Resistência, o general Armitage Hux, responsável pela Supremacy no momento, ordenou bombardeio aos transportes da Resistência. Em uma ação rápida, a vice-almirante Holdo deu a volta com a nave de comando da Resistência, a colocando de frente para a Supremacy e ativando seu hiperdrive. Holdo saltou para o hiperespaço, colidindo a este bordo da Supremacy. Um feito tão insano que dividiu a nave em duas e destruiu mais de 20 outras naves ao redor no processo. Após os danos significativos, a Supremacy ainda continuou operante, mas mais tarde, a Primeira Ordem a considerou uma causa perdida. Ela foi totalmente evacuada e desmontada. Corus Estrona, naves Yuuzhan Vong. Esse nome é um nome em termo Yuuzhan Vong. No Galáctico Básico, é conhecida como nave mundial. Diferente de muitas naves de tamanha proporção, não existe apenas uma Corus Estrona, mas várias naves mundiais como ela e de diferentes tamanhos. A Banu Ras foi uma das maiores e contou com mais de 120 km, quase o mesmo diâmetro que a Estrela da Morte. As naves mundiais, assim como os Yuuzhan Vong, são extragalácticos. Sabe-se que continham quase 1000 anos de idade. Curiosamente, também eram naves orgânicas. Uma delas, chamada Banu Mir, também com tal idade, estaria morrendo e não era mais capaz de viajar na velocidade da luz. Essas naves eram capazes de abrigar comunidades inteiras de Yuuzhan Vong, fornecendo comida e abrigo, e como uma nave, também eram capazes de suportar longas batalhas. Suas funções eram semelhantes ao Super Star Destroyer Imperial Eclipse. Também eram um transporte, nave de guerra e arma psicológica. Uma das naves, chamada Alak Skul, foi utilizada para transportar as forças da invasão à galáxia. Outra, chamada Domínio Hu, serviu de base para o ataque contra a Nova República. Essas naves foram feitas do chamado coral Yorick, formando uma relação simbiótica com diversos outros materiais orgânicos, fornecendo armas, sistemas de propulsão e capacidades defensivas. Maulur serviu como um sistema de reciclagem e fornecer suporte de vida. As Corus Estronas foram descritas como mais parecidas com planetas do que com naves estelares comuns. Essas naves tinham formato de disco volumoso e repleto de projeções de armas e braços espirais. Os chamados Baçais Dovin
eram utilizados para impulsionar as naves, projetando poços gravitacionais para arrastá-las pelo espaço. Estação de Batalha Orbital DS-1, mais conhecida como Estrela da Morte. Uma estação de batalha móvel do tamanho de uma lua, construída pelo Império Galáctico. Ao contrário do que se acredita, a Estrela da Morte não é um projeto original de Palpatine, dos separatistas ou do Império, mas sim dos antigos Sith. Os primeiros planos para a superarma já ligavam até os textos milenares dos Lords Sith. Durante as Guerras Clônicas, os Geonosianos ligados ao Conde Dooku e à Confederação de Sistemas Independentes já projetavam a arma definitiva em segredo. Com a ascensão do Império, ela foi construída na órbita de Geonosis e levou muitos anos até ser finalizada. Diferente de outros oficiais do Império, Palpatine queriam que a vissem como um símbolo claro do poder do lado sombrio. Em outras palavras, ele queria ter o poder de remoldar o universo ao seu belo prazer, além do desejo da imortalidade. A estação era uma esfera semelhante à Lua e media mais de 160 km de diâmetro, mais de 40 mil km² e 357 níveis internos. A Estrela da Morte era, além de uma estação de batalha, uma superarma, equipada com super laser, que era a arma principal. Capaz de disparar cargas de diferentes potências, podendo causar um menor impacto. Alimentada por um reator de aniquilação de hipermatéria e focada através de cristais Kyber gigantes, sua capacidade máxima destrói todo um planeta. Revestida com placas de aço quadrânio, todo o espaço interno inferior da estação era desabitado, abrigando o reator de hipermatéria, o hiperpropulsor e os motores. A estação contava com 15 mil baterias turbolasers e abrigava mais de 2 milhões de tripulantes. Ela só foi destruída após Galen Erso, um dos projetistas da arma, enviar uma mensagem para a rebelião, alertando sobre o ponto fraco que havia colocado. Explorando isso, os rebeldes foram para a batalha no planeta Yavin. Enquanto a Estrela da Morte aguardava o momento para disparar contra a base rebelde, Luke Skywalker foi capaz de atingir a saída de exaustão, resultando no fim do terror tecnológico. A segunda Estrela da Morte. Outra estação bélica imperial construída para o mesmo propósito de sua anterior, aterrorizar os sistemas estelares com ligações rebeldes. No entanto, ela serviu para outro propósito, atrair os rebeldes para uma batalha que, segundo o Império, acabaria com eles de uma vez por todas. A segunda Estrela da Morte era maior e mais poderosa que sua antecessora, e foi construída com métodos mais eficientes. O Super Laser foi a principal prioridade na construção, já estando em funcionamento antes mesmo da estação espacial estar pronta, e foi concluída 4 anos depois da Batalha de Yavin. Ela foi construída na órbita da Lua de Endor, acompanhando sua movimentação, protegida por um escudo defletor projetado por um gerador terrestre na superfície da Lua. Caso tivesse sido concluída, a segunda Estrela da Morte possuiria incríveis 200 km de diâmetro, com 560 níveis internos, capazes de abrigar até 2.471.647 passageiros e tripulantes. Apesar de ainda não estar concluída, ela também possui uma extensa capacidade de defesa, 15.000 baterias turbolasers pesadas e 15.000 padrão, além de 7.500 canhões lasers e 5.000 canhões de íons. Durante o ataque, os rebeldes nem imaginavam que a estação estava operacional, caindo assim na armadilha do Império. Mas ainda assim, ela foi destruída quando os rebeldes na superfície da Lua conseguiram destruir o gerador de escudos, permitindo o esquadrão de caças se infiltrar e destruir o núcleo do reator, explodindo a estação. Estação Espacial Centerpoint, conhecida como Qualaracok ou World Puller, foi uma antiga estação espacial criada há mais de 100.000 anos antes da Batalha de Yavin pela colmeia Turut, a tornando um dos artefatos mais antigos conhecidos pelos Jedi na época das guerras Yuuzhan Vong. A mando dos deuses de mortes, filho e filha, os Turuk Killik
receberam mais poderes da força para ajudar a construir a estação. Com essas habilidades extras, foram capazes de extrair e fundir minérios de asteroides como matéria-prima, assim como se locomover pelo espaço sem nenhum meio de propulsão. Após pronta, os deuses mortos utilizaram a estação para mover planetas e criar seus próprios sistemas estelares. Um deles foi o sistema coreliano, no qual fizeram com a ajuda de repulsores planetários enterrados nos planetas. Eles também criaram um aglomerado de buracos negros conhecido como Mal. O objetivo era conter aquela que o filho e a filha consideravam mãe, Abeloth. Após isso, a estação foi mantida em um ponto lagrangiano entre os planetas Talo e Tralos, no sistema coreliano. A estação Centerpoint só veio ser utilizada mais uma vez durante a Segunda Guerra Civil Galáctica pelo povo coreliano, quando muitos a utilizavam como lar, tentando eliminar a Segunda Frota da Aliança Galáctica e Jacen Solo. Ela foi tomada pelo mesmo que pretendia utilizá-la contra a Confederação. Mais tarde, ela foi destruída quando Toval Seiya reprogramou a estação para substituir todas as coordenadas galácticas em seu alvo por si mesma. O pulso gravítico resultante detonou a estação, limpando todos os vestígios da estrutura enigmática do sistema, matando todos a bordo e destruindo diversas naves no raio da explosão. Medindo 100 km de largura e 350 km de comprimento, seu centro consistia em uma área aberta de 60 km, continha um projetor de raio trator e a fonte de energia da estação. Como a Centerpoint foi construída antes da invenção da gravidade artificial, ela girava para simular gravidade. 20 km de convés ficava para fora da câmara do projetor e tinha cerca de 2.000 deles. A estação possuía um gigantesco volume complexo de sistemas de energia, capazes de gerar grandes quantidades de energias como nuclear, magnética, elétrica e raio trator hiperespacial. Capaz de agarrar enormes objetos como planetas, estrelas e até mesmo buracos negros. Depois, movê-los para qualquer lugar dentro de seu alcance operacional. Além de mover, a estação também era capaz de destruir os mesmos, colapsando seus núcleos por meio de fluxos gravitacionais maciços. E essas são as 5 naves mais conhecidas no universo Star Wars, tanto do Legends quanto do Canon. Comenta aí qual foi a sua preferida. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e nos seguir nas redes sociais, porque isso é muito importante. Até o próximo vídeo e que a força esteja com você.